Nesta manhã, nós estudamos aqui com o pastor, tem como título aqui, o perigo das obras da carne. O perigo das obras da carne. Pastor Nível, o Senhor Jesus, ele, durante o seu ministério, alguma vez, ele mostrou, apontou sobre o perigo de viver na carne. E ele apresentou, por exemplo, uma solução, como podemos vencer esse perigo que são as obras da carne. Nós temos aqui no nosso texto áureo, esta fala de Jesus, Mateus 26, 41, onde ele diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E nós vemos que isso é tão forte, você se converte, como nós falamos aqui pouco antes, né, no estudo da escola bíblica, mas o livre-arbítrio continua diante de você. Você continua tomando as suas decisões e pode acertar ou errar, porque não somos perfeitos. Isso é tão forte e devemos ter um cuidado tão grande com isso. Jesus dá a receita, vigiar e orar, discernir as situações, estar debaixo de oração, que até o próprio Senhor, quando você vê lá no Getsemane, em Lucas 14, 34, o próprio Senhor ele diz aqui, a minha alma está profundamente triste, ficai aqui e vigiai, né? Triste até a morte. Aí ele diz, ficai aqui e vigiai. O próprio Senhor, ele passou por uma situação de grande aflição ali no Getsemane, quando a Bíblia diz que o seu suor foram gotas de sangue nessa grande aflição, na parte humana do Senhor, na parte da carne, né? Então ele fala, ficar aqui e vigiar, nós temos que estar vigiando continuamente, e orando, e o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Essa é a recomendação que o Senhor dá, se ele mesmo teve esse sentimento, quem dera a nós, toda a nossa fragilidade, né? Então o Senhor Jesus, ele nos orienta que para vencermos a carne, nós temos que orar e vigiar, para nos manter firmados, né, e fortalecidos. Mas o apóstolo Paulo também, ele faz alguma recomendação, irmão, sobre como vencer as obras da carne. O Senhor Jesus falou, vigiai e orai. Mas o apóstolo Paulo também, lá em Gálatas, né, lá no capítulo 5, a partir do versículo 16, ele nos fala sobre as obras da carne e ele nos orienta como nós podemos vencer as obras da carne. O pastor poderia falar sobre este assunto? Nesse texto de Gálatas 5, fala as obras da carne, o fruto do Espírito, e há uma guerra entre a carne e o Espírito. E o apóstolo Paulo diz aqui, bem claro, o verso 16, digo, porém, andai em Espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Essa é uma luta, uma guerra do crente, do cristão, do crente em Jesus Cristo, do início da conversão até o final. Sempre vamos ter a carne querendo sobressair, mas quem deve prevalecer é o Espírito. E o Espírito vai prevalecer se nós dermos lugar ao Espírito, no sentido de termos uma vida aos pés do Senhor, uma vida não só de teoria, de conhecimento da Bíblia, mas da prática de viver a Bíblia, a palavra de Deus, né? Que a teoria não salva ninguém. Os grandes conhecedores, se não forem praticantes da palavra de Deus, são que nem o apóstolo Tiago fala, né? Conhece, mas não pratica, está enganando a si mesmo. Então esse é o cuidado que nós devemos ter, e o apóstolo Paulo fala isso muito claro aqui. O que significa andar
em espírito, né? Digo, porém, andai em espírito. Então ele recomenda que andar no espírito é uma maneira de vencer a obra da carne. Para aquele que não tem muito conhecimento, né? Novo convertido, o que significa andar em espírito? Esse andar é o tempo do verbo no imperativo, é uma sequência, não tem trégua nisso. Eu não posso deixar o espírito de lado e ficar um pouco na carne. Eu tenho que estar no espírito continuamente. Ser guiado continuamente pelo espírito. Continuamente, né? Pelo espírito, à luz da... Controlado pelo espírito. Exato, deixar controlado, o espírito controlar exatamente, continuamente, né? Essa observação é interessante, né? Exatamente. Não é algo esporádico, né? Não é algo que... assim, permanente, né? De poder ou não fazer, é algo que devemos fazer. E temos o exemplo desde o início da Bíblia, quando você vê lá que Enoque andou com Deus. Enoque tinha esse entendimento. Antes da Bíblia formada, ele andou, quer dizer, nesse mesmo sentido aí. Ele tinha uma comunhão com o Senhor diferente daqueles do seu tempo ali. Ao ponto tal que Deus tomou ele para si, né? E o pastor, Paulo aqui ele descreve, né, a partir do versículo 19, quais são as obras da carne, né? E qual é o perigo fatal da pessoa viver praticando as obras da carne? Aquele que continuamente pratica as obras da carne mencionadas aqui, né? Idolatria, feitiçaria, prostituição, inimizade, pelejas, bebedice, glutonarias, invejas, homicídios. Quem continuamente, quem vive praticando essas obras, qual é o perigo fatal? Se você vai alistar aí essas obras da carne, são 16 coisas que o apóstolo alista aí. Se você vai contar cada uma delas. E o perigo é você se afastar de Deus e até chegar ao ponto de que, como diz o apóstolo aqui no versos 21, no final, os que cometem tais coisas, essas obras da carne, não herdarão o reino de Deus. Aí é fatal. É né? fatal, né? É o que nós lemos, não herdarão o reino de Deus. Que nós lemos em Hebreus, no capítulo 10, né, no estudo da escola bíblica, ele diz aqui só o versículo 29, né, de quanto maior cuidado, de quanto maior castigo cuidares vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Pisar o Filho de Deus significa viver em contrário à verdade da palavra de Deus. Teve o conhecimento, mas não vive aquilo que ela conheceu dentro da palavra de Deus. E tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça, né, a fatalidade disso está aqui, ó, porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. E o versículo 31, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Né? Então aqui a apostasia, Hebreus, né? Hebreus capítulo 10, mais precisamente aqui, versículo 26 a 31. Aqui é uma apostasia da fé. Né? Perigo de viver, né? Isso não acontece assim do dia para a noite. De repente a pessoa devemos ter esse entendimento, né? E está salvo e acorda perdido. Não, é uma coisa que vem paulatinamente, que nem o desvio padrão na aritmética, você já viu? É 1 centímetro aqui, daqui a 1 quilômetro é 10 metros. Ele vai e depois se afasta. Então é um cuidado e um perigo. Né, Bom, então vamos orar, vigiar, andar em espírito, ser guiados pelo espírito para vencermos as obras da carne e viver de uma maneira que possamos agradar ao Senhor.